Que Game of Thrones é uma febre mundial, isso a gente já sabia. O que eu particularmente não sabia é quanto de conhecimento legal sobre negociação a série traz para os seus espectadores. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Gente, eu nunca fui uma grande fã de Game of Thrones, mas principalmente agora com o lançamento da última temporada, o que já era uma febre está ainda maior, porque as pessoas estão muito ansiosas para saber quem de fato vai sentar no trono. Com base nisso, assistindo o último capítulo, que é o capítulo 4 da 8ª temporada, eu quis trazer para vocês uma análise que eu fiz com base em conhecimentos de negociação. Então é importante trazer aqui que a minha intenção não é fazer uma análise dos personagens da série ou da série em si, mas sim comentar o capítulo e, com base nas falas que foram trazidas, explorar um pouco de alguns conceitos muito interessantes sobre negociação. Então vamos começar com uma contextualização do episódio, para aqueles que não assistem a série, porque os fãs com certeza vão lembrar desse episódio de trás para frente. Eu vou começar falando então da cena que a Daenerys está lá, voando com seus dragões, e de repente um deles, que é o Rhaegal, é atingido pela tropa de navios do Greyjoy, a mando da Cersei. Posteriormente, acontece um diálogo entre o Greyjoy e a Cersei, onde ela pergunta para ele se o recado foi bem recebido pela tropa dos Targaryens. Ele confirma que o dragão foi atingido e afirma para Cersei que com certeza a Daenerys iria atrás dela. É nesse momento então que a estratégia da Cersei é revelada. Ela diz para o Greyjoy que ela manteria os portões da Fortaleza Vermelha abertos, de modo que se a Daenerys fosse atrás dela, ela teria que ceifar a vida de milhares de inocentes primeiro. Varys percebe a estratégia da Cersei e diz para Daenerys que se ela atacar a King's Landing, isso será um erro, justamente porque ela vai estar se equiparando a tudo aquilo que ela queria enfrentar. A Daenerys responde para ele que para ela é uma missão de vida lutar contra os tiranos e que ela faria isso custe o que custar. O Tyrion, percebendo toda a situação, propõe uma negociação e diz para Daenerys que ela deve exigir que a Cersei se renda e, em troca disso, vai poupar a vida da adversária. Ele sugere isso porque ele diz que se existe uma forma da carnificina ser evitada, isso deveria ser feito. A Daenerys, nesse momento, então, coloca que conversar com a Cersei não iria evitar uma matança. Essa fala emblemática do capítulo nos leva a uma reflexão muito importante. É possível negociar com uma pessoa que nós consideramos ser um tirano? Essa pergunta foi feita anteriormente por um estudioso chamado Robert Minuchin, autor que escreveu o livro Negociando com o Diabo, da editora Gente. Minuchin passou 30 anos de sua vida dedicando-se à resolução de conflitos na área de negociação, mediação e atuou também na área nesses últimos anos. Em uma de suas entrevistas, Minuchin disse que as pessoas de sua área tipicamente insistem que você deve estar preparado para negociar o tempo todo, inclusive com o diabo. Afinal, quando se trata de conflitos internacionais, muito melhor que a solução chegue pela via da diplomacia do que pela via de estratégias de guerra, gerando diversas mortes e caos. Essa parece ser exatamente a lógica do Tyrion, que se mostra extremamente preocupado com as consequências oriundas do embate dos dois exércitos, não só do ponto de vista das vidas que serão perdidas, mas também do ponto de vista do resultado. Nesse sentido, o autor William Ury, no livro Como Chegar ao Sim, diz que nem sempre a guerra consegue garantir melhores resultados do que aqueles que poderiam ser obtidos por outros meios. É justamente por isso que o personagem sugere uma negociação, tentando assegurar que os interesses de Daenerys pudessem ser garantidos por outros meios que não fossem o derramamento de sangue. In the meantime, demand Cersei's surrender. Offer her her life in exchange for the throne. If there's a chance to avoid the coming slaughter, we should make the effort. Contudo, a resposta nem sempre é assim tão trivial. Apesar de toda a romantização que circunda a resolução de conflitos, Minuchin, quando é questionado em o seu livro se você deve ou não negociar com o diabo, a resposta que ele nos dá é nem sempre. Daenerys demonstrou acreditar que os seus interesses não necessariamente poderiam ser alcançados por outros meios que não fossem o combate, principalmente quando ela coloca
que conversar com a Cersei não necessariamente evitaria uma matança. Ainda assim, a trama revela uma preocupação da rainha Targaryen com a sua imagem perante o seu povo. Ela assume o risco de tentar o diálogo, para que todos saibam a quem culpar quando o céu cair sobre suas cabeças. Perhaps it's good the people see that Daenerys Stormborn made every effort to avoid bloodshed, and Cersei Lannister refused.